Olá, boas-vindas ao Diversiarte, um podcast voltado para conversar sobre diversidade, inclusão, e as relações, as representações da diversidade em filmes, séries e arte em geral. Eu sou o Eduardo Stelita e o Pedro Schenck não estará com a gente hoje, porque ele está de férias. Mas a gente vai ter a Keila Almeida conversando com a gente sobre pessoas surdas, pessoas surdas oralizadas e alguns aspectos da cultura surda. E a gente vai conversar também sobre a série documental na Netflix chamada Além do Som, que em inglês o nome é Universidade Surda, né? Deaf U, e que conta um pouco das histórias de diferentes pessoas surdas em uma universidade para pessoas surdas nos Estados Unidos. E aí essa série dá muito pano de manga para nossa conversa, então eu queria agradecer muito a Keila por estar aqui com a gente. Keila, se apresente, conta um pouco de você, e aí depois a gente começa a falar um pouquinho mais da série. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei que horas que você vai ouvir esse podcast, nem vai ver este vídeo. Então, quero me apresentar. Eu sou a Keila Almeida. Eu sou uma analista de negócios na Accenture do Brasil. Sou empreendedora também. Só fui desenhar aqui o empreendedorismo. A gente vai ficar aqui até amanhã, então vou parar por aqui. Empreendedora na área de educação, para já resumir. Eu sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher lésbica, eu utilizo implante coclear. Meu cabelo, ele tá raspado na lateral, é crespo, e eu tô utilizando um fone headset. O meu fundo tá um caos, então não queria que eu descreva o meu fundo, por favor. Mas tem toda quanta coisa aqui, uma parte do meu guarda-roupa, uma parte de onde eu guardo as minhas bijuterias e tudo mais, da minha esposa também. Enfim, não fiz essa bagunça sozinha, mas seguimos. Bacana, bacana. Obrigado, Keila. É, Bom, então essa série, pra mim, eu assistindo, primeiro é uma honra, porque esse é o primeiro série documentário barra reality. A Netflix chama de reality, no IMDb eles É. chamam de documentário, em que a gente, primeiro que eu vejo conhecendo sobre pessoas surdas, eu não sabia que tinha documentários barra realities, mas ele me deu uma lembrança das séries Real World, essas séries da MTV americana do final da década de 90, passam muito essa sensação. E eu achei muito interessante, porque realmente é uma série que educa, e como você tinha bem mencionado um pouco antes da gente começar a gravar, ela tira as pessoas surdas de uma posição ou de herói ou de vítima, né, da deficiência dela, da deficiência auditiva. A Sim. pessoa é muito mais complexa que a deficiência dela. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você primeiro, como você adquiriu a sua deficiência e como você se identifica dentro dessa realidade que é retratada na série. E aí a gente vai conversando um pouquinho também, obviamente, sobre os personagens da série. Combinado. Bom, primeiramente, a minha deficiência, ela é considerada como congênita. É porque a adquirida, normalmente você nasce, alguma questão acontece na sua vida e você perde a audição. A Uhum, minha audição, ela foi diagnosticada e considerada como congênita, mas que eu nasci com uma surdez e eu fui perdendo ao longo dos anos. E uhum, tem também esse entendimento que eu nasci com a surdez pelos relatos dos meus pais, né? Ali, que falaram que eu sempre tive uma dificuldade, ou deles falarem comigo, me chamarem, e eu não perceber, eles achavam que era coisa de criança distraída, e levou-se um bom tempo ali para se entender que
havia uma perda auditiva, havia algo acontecendo. E aí eu não consigo lembrar bem assim, da minha história, até porque eles não contaram, não falaram muito sobre isso, mas eu lembro que foi aos 9 anos que eu fui a primeira vez ali no otorrino para identificar ali que tinha uma perda auditiva, né? Olha Aliás, só. primeiro eu passei na fono para fazer a audiometria, e essa audiometria já identificou ali uma perda auditiva. E aí foi dito, olha, é progressiva, vai continuar perdendo a audição ao longo da vida dela. Então, essa é a história que eu tenho ali, o conhecimento que eu tenho, e lembrança também dessa questão. Então, é considerado aí congênita a minha perda auditiva. É interessante É. isso que você conta do relato. Duas coisas me surpreendem, né, do relato que você traz. Uma é que, primeiro, né, que muitas vezes os pais tem essa dificuldade de identificar. Muitas vezes é confundida a surdez, por exemplo, com autismo ou com TDAH, com uma falta de atenção na criança, né? Às vezes a criança ela tem uma surdez ou está desenvolvendo, né? No seu caso, né? Com uma perda progressiva e é Sim, lida de outra forma, né? Lida como um autismo, um TDAH, uma outra coisa. Por isso que é importante a gente buscar sempre esse diagnóstico médico. A outra coisa que me surpreende no seu relato é que essa audiometria, esse processo só ocorreu por volta dos 9 anos, e aí traz uma questão que a gente vê com muita frequência de pessoas negras sendo diagnosticadas muito mais tarde que pessoas brancas. Como foi esse processo para você até o implante cochlear? Se você puder, para os nossos ouvintes sim, que não sabem o que é um implante cochlear, explicar um pouco como é que ele é e como ele funciona. sim, claro. Bom, vou por etapas, né? Na parte do processo ali, do diagnóstico, o diagnóstico tardio. É como você trouxe bem a questão, né? Quando você tem uma criança em casa ali, que ela tenha o que a gente chama de deficiências invisíveis, que não é algo que você olha e entende que é uma deficiência que está diferente do que as pessoas conhecem ali, que é o padrão que as pessoas colocam no corpo, né? Então, você não consegue identificar e você fica na dúvida. É só uma criança, a criança não quer dar atenção, a criança é distraída, a criança. E assim, houve-se muito em relação também ao diagnóstico de autismo, TDAH e tudo mais, em relação à surdez também, que é criança distraída, Uhum, apenas fazendo as coisas dela no mundinho dela. É comum que as crianças sejam assim. É comum que as crianças ignorem os adultos de propósito, sim, porque eu tenho dois filhos e é comum. Assim, nós ainda não conseguimos identificar nada em relação a deficiências, então a gente acredita que é. Então, posso estar errada no futuro, talvez eu conte para vocês algo diferente, mas hoje o que sabemos é pirraça. Então, assim. É comum as crianças ignorarem, ficarem distraídas, ficarem no mundinho delas. É, E aí, os meus pais? A gente, quando foi falar de pessoas negras, a gente vai falar de um grande histórico de apagamentos em relação à educação, conhecimento, onde essas pessoas foram colocadas em locais de pessoas, por exemplo, que executavam trabalhos serviçais, trabalhos ali manuais, mas não os intelectuais, ou não tinham acesso à educação e tudo mais. Então, essa falta acaba limitando o conhecimento. uhum, E aí a gente entra em outra questão também que existe, não só na questão de pessoas negras, mas a questão também de famílias brancas, que é a negação. Que não, meu filho não tem nenhuma deficiência, é muito comum isso também. uhum, Então, eu não tive a oportunidade de falar com os meus pais e conversar sobre isso. É um tabu ainda hoje. uhum, Assim, a leitura que a minha família tem de mim é basicamente na base do heroísmo que saiu, foi viver e foi fazer, porque tem esse desconhecimento do que é o capacitismo e tudo mais. Então,
eu não tive a oportunidade de conversar com eles para que entender ali o que é que aconteceu no processo. Então eu posso falar e trazer desta forma o que a gente conhece dentro das vivências, das histórias, o que a gente percebe que acontece dentro das famílias. Então tem esse ponto. Bom, o que que é o implante coclear? O implante coclear, ele é um aparelho que basicamente depende de cirurgia, um aparelho auditivo. Ele depende de cirurgia, por quê? Ele é feito com uma parte, tipo, tem um ímã na cabeça, assim, tô até perdido aqui. Ele é um ímã. Então, o que que isso faz? As pessoas que têm perda auditiva, da qual o ouvido ele é separado em várias camadas. O ouvido externo da pessoa, ele não tem uma função, não funciona como deveria, no caso, não tem passagem de som. Porém, toda a parte interna não há nenhuma questão, não há nenhum problema ali Uhum, identificado. Então, esse aparelho vem para resolver desta forma, porque aparelho auditivo comum que vocês conhecem, a maioria das pessoas colocam, em- entra pelo ouvido, tipo um cano. Esse uhum, aparelho auditivo não serve para pessoas da qual o ouvido externo tem alguma caso foi danificado por alguma questão congênita ou porque acontece bastante, por exemplo, cotonete, as pessoas furarem o os tímpano. tímpanos ali, é muito comum isso também, acidentes, como, por exemplo, bateu, e aí pode estourar, essas questões de profundidade na água, pulou, às vezes, foi muita pressão, e a pessoa perde a audição, e eu estou dizendo isso porque como eu sempre falo no contexto da deficiência, para você adquirir uma deficiência, você precisa só estar vivo. A possibilidade de você adquirir uma deficiência ao longo da sua vida é muito grande. E se tudo der certo, que a gente costuma falar, se tudo der certo, se você envelhecer, com certeza você vai adquirir uma deficiência. E as mais comuns delas, baixa visão e perda auditiva. Uhum. É muito comum. Então é importante a população estar consciente disso, né? Então, assim, existem soluções como esta, que é o aparelho, o implante coclear, e ele tem essa função. Se o médico identificar que o seu ouvido externo está danificado, há essa possibilidade e muitas outras, depende da até qual é a camada de perda, até onde vai a perda e as soluções disponíveis para isso. Expliquei? Sim, sim, super, super. Não, e eu acho que a questão racial que você trouxe do diagnóstico, que a gente vê também quando a gente fala, a gente já, imagino que em outros episódios que a gente falou sobre neurodiversidade, a gente também trouxe essa questão. Tem a ver, de um lado, como você falou, da falta de informação, falta de acesso à informação, mas tem também o lado do racismo institucional médico, né, da comunidade médica, muitas vezes, que, não, é Sim. bobeira, não, atendimento comunidade em geral, né, se for no meu consultório no privado, o tratamento é de É, outra forma, né, então tem uma série de questões que realmente mostram, acho que mostram as diferentes vivências em relação ao diagnóstico. E por que que a gente está falando sobre isso, né? Porque a série tem essas diferentes vivências. Tem o sim. Daquan, tem o Rodney, que são pessoas surdas oralizadas que vivem um pouco entre esses dois mundos da pessoa surda e da pessoa Sim. as pessoas que sinalizam e as pessoas, né, o Que mundo dos oralizam. ouvintes. Isso. E você tem outras pessoas que são chamadas a elite ali, que eu também nem sabia que existia. E não sabia que existia também, né, pessoas, famílias que, né, até por questões genéticas, são surdas há 5, 6 gerações, né? E Sim. aí você tem uma espécie de uma hierarquia que começa a surgir. Então, além dessas hierarquias em relação ao sinalizar versus leitura labial versus, né, oral, né, Oralizar. falar mesmo, Sim. oralmente, você tem também essa hierarquia que aparece do ponto de vista econômico e racial, e socio-racial. O que
o que te marcou, assim, nessas descrições da série, em relação a essas realidades? Me parece, pela forma como a série apresenta, que a gente está falando de uma universidade. Bom, universidade caro nos Estados Unidos é quase pleonasmo, né? Mas de uma É, universidade cara de elite, né? Elite econômica lá nos Estados Unidos. E aí eu queria ouvir um pouco de você, como é que foi essa sua percepção desses personagens e dessas dinâmicas é, de poder ali naquele ambiente, né? Pra gente conversar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto. certo. Eu confesso que a parte da universidade ser de elite ou não, eu realmente não me aprofundei nesse tema, e aí eu vou deixar para vocês pesquisarem, mas o nome dessa universidade, se eu não me engano, é Gaudet. Se eu não me engano, é Gaudet. É, Gaudet. Gallaudet, em É isso, Washington, Gaudet, né? isso, perfeito. De Washington DC, se é o Washington DC, já sabemos, cara. Uhum. Ou alguma coisa tem ali por trás, sei lá, talvez políticas públicas, então eu não me aprofundei. Mas ela traz ali a diversidade, que foi um dos pontos que a gente conversou, né? Antes de vamos fazer esse podcast, eu falei, eu não vou falar aqui pelas pessoas surdas sinalizadas, não me cabe, não é meu espaço ali, não é meu local de fala, não seria justo. Aí eu falei, aí você trouxe outras séries, eu falei, olha, eu vou te indicar essa que você vai entender o que eu estou te falando, né? Nesse ponto aí. O que me marcou nessa série foi a perfeição, como ela traz recortes muito importantes ali. É, que é um ponto que a gente chama de interseccionalidade dentro do tema de diversidade e inclusão. Inclusive, é um tema do capítulo de um livro que eu escrevi, que é como coautora, eu escrevi sobre a interseccionalidade nesse livro, que foi o Diversidade e Inclusão em suas dimensões, o volume 2, porque já está no 3, inclusive. Eu falo disso lá. Então, veja bem, ali você tem toda uma comunidade de pessoas surdas, de jovens, especificamente jovens surdos universitários. E aí, o que que você espera desses jovens? Quando uma pessoa que, surdo, nada, Uhum. basicamente nada, você não espera. E a gente vê vamos dizer, começa uma separação entre eles, que é essa parte que você falou de elite, que são as pessoas que elas têm ali a questão da surdez congênita, gerações ali, né, a questão é congênita, que é de nascença, e aí a questão que é genética também. E aí, por gerações, a gente vê eles se chamarem de elite, e quando a gente fala da questão de construção de classes, de reis, rainhas, esses locais, países que têm isso, a gente vê a questão também de construções de família, que elas têm um poder, que elas têm um status. Então, Uhum. se a gente olhar como assim uma comunidade surda que as pessoas consideram que são inferiores se colocam nessa posição de superioridade. Então começa aí essa observação que eu falei, gente, é muito interessante, porque se a gente olhar e se a gente observar e se permitir observar, a questão aqui são pessoas surdas, as vivências que a gente tem na sociedade, todas elas vão ter. Então a gente tem um aspecto aí que logo no início já vai trazendo esse ponto que eu falei, oi, que elite, como assim? E eu parei na série, comecei a focar. E aí veio outras questões. Quando a gente Uhum. vê, por exemplo, dois amigos conversando, e uma das meninas diz para o amigo assim: Nossa, você me trouxe outra visão de mundo. Eu não sabia como era viver numa comunidade, como exemplo, pobre, de onde você veio, eu não tinha noção disso. Então, assim, é muito comum também. Só que, por exemplo, em qual momento da vida as pessoas que não têm, por exemplo, deficiência, que são surdas, que não têm, como, por exemplo, alguma questão que vai juntá-las ali, elas vão conhecer pessoas assim no mercado de trabalho, por exemplo. Uhum. É no mercado de trabalho que você começa a ter talvez um pouco mais
da mistura ali das classes sociais, das etnias, das diversidades sexuais. É no mercado de trabalho que você tem essas vivências, eles têm na universidade. Por quê? Por conta de um fato em comum, serem pessoas surdas. É. Isso já colocam eles ali, com essas vivências, porque existe apenas ali essa universidade focada num grupo de pessoas surdas. Então, esse ponto da série que ele traz, aí ele traz a questão da sexualidade, que uma menina ali falando ali também da questão de gênero, quanto que há muito mais meninas do que meninos na universidade, de pessoas surdas. Então, isso já é um recorte muito interessante para se olhar. Uhum. Porque, porque assim, na sociedade, a gente vê os estudos dizendo que as mulheres sempre têm mais estudos do que os homens. Uhum. Na comunidade surda, nós temos uma quantidade gigantesca de mulheres na universidade e poucos homens. Uhum. Então, assim, se a gente for comparar os recortes, as vivências sociais, a gente vai encontrar as mesmas questões. Só que tudo isso é tirado da pessoa surda. Quando diz que uma pessoa surda ou é uma pessoa com deficiência, se tira todo o status social que ela possa ter. Ela não existe, é um apagamento disso. Então, Uhum. para mim, essa série representou tão bem, tão fielmente, e trouxe as coisas como tirar o heroísmo, o vitimismo. A gente viu questões sobre saúde mental, a gente Uhum. viu questões sobre aborto. E aí, eu vou trazer um ponto que é um livro que se chama Cultura Surda. Ele é um pouco antigo já, mas ele vale muito a pena ler. É Cultura Surda, do César Augusto de Assis Silva. Ele é um antropólogo formado na USP, então ele vai trazer ali o quanto aqui no Brasil a influência religiosa, ali, a construção da identidade surda está muito influenciada pela religião. Por quê? Quando se começou no Brasil as questões assim, como é que você posso dizer? Preocupações com as vulnerabilidades sociais, elas vinham muito por parte das igrejas. As Uhum. igrejas é quem faziam esse trabalho, a caridade em si, antes de surgir as ONGs, o impacto social nas empresas, as igrejas foram as primeiras a trabalhar esse ponto ali. Não, aliás, eu preciso corrigir, não posso afirmar que são as primeiras, mas que você vê muito, o Sim, tema sim. vem por parte das igrejas. Na comunidade surda não foi diferente. E aí, por que que eu estou trazendo esse ponto aqui? Porque a influência religiosa tem na série também. Uma das meninas que estava na série, que ela tem uma influência religiosa, e a gente tem a percepção ali de situações que ela passou, que foi a violência, que ela passou uma violência sexual também, lembra desse ponto? Uhum. E ela não sabia como expressar, e ela tem uma mágoa, carrega isso por muito tempo, por causa de toda a influência que se tem na religião, vamos dizer assim, né? Como é que é a palavra para isso? Eu não sei se dizer, mas a visão de puritana que a religião traz Sim, sobre. sim. E Só talvez que até existe. mais nos Estados Unidos, né? Que é uma igreja originalmente puritana, né? Protestante Sim. puritana. Né? Então, assim, o que acontece com ela parece que ela tem aquele sentimento dela tá errada, ela que é a pessoa errada. Então é difícil falar sobre isso. Então é um ponto também existe um filme que fala especificamente de uma escola de pessoas surdas. Eu não lembro se estava relacionado à igreja ou não, mas que houve a mesma questão, infelizmente, de ter o abuso e não ter como comunicar isso. Uhum. Existe isso também. Então, tem esse ponto. Porém, a igreja da época, né, aqui nesse livro ele fala muito sobre isso. Tem uma leitura da pessoa surda como alguém extremamente sexual. Ou seja, são pessoas, vamos dizer, dadas ali para eles as impurezas, esse tipo de coisa assim, que é dito Hum. nas igrejas, né? Mas a gente tem aqui uma comunidade.
E aí, assim, a gente entra num ponto que é de psicologia, se você olhar, ou até num ponto muito comum de se explicar, que é como as pessoas paqueram hoje por aplicativo. O que é que você faz? Você olha um aplicativo, você olha uma foto, gostei. E aí você, Uhum, certo, escolhe gostei, e é isso aí. Quando você tem uma comunidade que se comunica olho no olho, conversando, então a tendência é essa pessoa observar mais o outro, se interessar mais para o outro, ou perder o interesse muito rápido. É muito comum nas pessoas, mas para essa comunidade isso é um problema. Não sim. sei se você conseguiu fazer essa linha de raciocínio. Então, ela dá que são seres muito sexuais, mas, por exemplo, a gente, quando a gente, no caso, eu também sou uma pessoa surda, mas como uma surda que cresceu na comunidade ouvinte e que não teve muita vivência com pessoas surdas sinalizadas, exceto em um curso, eu também usei aplicativos, eu também tenho, então você tem essa percepção de que quando você vai se interessa por uma pessoa ao longo do tempo, você conversa, você conhece, você se encanta, em algum momento você pode se desencantar ou não. Uhum. É comum para todas as pessoas, mas para o surdo, não. Isso é uma coisa que é a pessoa que é muito sexual. Por que isso? Será que é porque uma pessoa surda, a leitura das pessoas com deficiências é que elas são inocentes? É, é. Era Entende? nisso que eu estava pensando. Eu acho que tem esse aspecto e tem talvez o aspecto que aí a gente tá. Eu tô, especialmente eu, tô supondo, né, que eu acho que Sim, é uma linguagem que traz muito mais a. Como você. Linguagem não, uma língua, né? isso. Você se comunica com uma língua que tem muito mais. Você lê muito mais do não verbal da pessoa. Isso. E eu acho que isso na série eles mostram de uma forma assim bem sutil, no Sim. sentido das pessoas falarem: ah, essa pessoa não tá. Bom, gente, vamos lá. A série é uma série Sim. tipo MTV, tá? Sim. Tipo, tem uma parte que eles educam que é bem bacana, mas tem a pegação, tipo, Real Exatamente. World lá do MTV, tá? Então, sem puritanismo aqui. Mas eu percebo nas conversas na série que me parece que são conversas que as pessoas conseguem perceber muito mais o não verbal, o estado de Sim, espírito da pessoa. São conversas muito mais voltadas para. Não, mas peraí. Quem é essa pessoa realmente? E eu acho que sim, tem a ver com a idade, com o momento de vida, com esse momento, né, da universidade, juventude, buscando, né, o que que você quer da vida, em termos até de família, sim, né? Eu acho que isso é natural, mas me parece ali na série que é um grupo que consegue, as pessoas numa conversa individual, elas conseguem se ler e se sim. perceber de uma forma muito mais aprofundada que talvez dentro da comunidade ouvinte. Sim, para mim faz assim, total sentido isso, porque existe a questão que a gente tem a dificuldade do olho no olho. Às vezes a gente conversa, mas a gente conversa olhando para um lado, a gente conversa aqui comendo, a gente conversa, sei lá, No celular, no celular, exatamente. Então, assim, você perde isso. Você não. E se você tiver, por exemplo, encarando uma pessoa, às vezes é até desconfortável para a pessoa, tipo assim, como assim? O que que eu faço? O que está acontecendo? Né? Nesse sentido. Para a comunidade surda, não, a leitura ali o tempo todo. Eles estão se lendo, se percebendo, e toda a comunicação, ela é muito ali, não verbal, vamos dizer assim, né? Então, assim, quando você também vê um grupo que tem a comunicação, que vamos dizer, é, a gente fugiu aqui a palavra agora, mas a comunicação que é o surdo oralizado e o surdo sinalizado se comunicando, mesmo aquele que é bilíngue, eu chamo de bilíngue, que é quem sinaliza e quem oraliza. Então você vê uns conflitos. Por quê? Enquanto eu oralizo e sinalizo, eu me perco um pouco
Isso, tem, e isso é ensinado, inclusive, para as pessoas que fazem o intérprete de Libras. Existe a interpretação e existe a tradução. Não sei se você teve contato Uhum, com essa informação. Então, sim. quando eu interpreto, eu sou muito mais fiel à língua do que quando eu traduzo. Porque quando eu traduzo, eu posso simplesmente utilizar que eles chamam de datilogia, se não me engano, que você usa letras, alfabeto. Eu posso ter falado besteira, tá? Que eu não lembro o nome agora corretamente. Mas essa parte de você usar o alfabeto com as mãos. Soletrar, né? Então, mas existe também sinal para isso. Tem muita gente que usa essa forma de comunicar. Então, isso é tradução, diferente de interpretação. Então, há esses incômodos, porque ali aquele grupo de elite, inclusive, defende isso. É uma grande briga que se tem ali nas comunidades. A briga é de defender o seu espaço e seus direitos. Não está errado. Eu, Uhum, por exemplo, eu oralizo. Então, para mim, o que que funciona? Que eu consigo fazer uma leitura labial, eu consigo utilizar a legenda, eu sei um pouco da língua de sinais, então eu consigo sinalizar bem pouco, mas eu não uso no meu dia a dia, porque a maioria das pessoas com quem eu interajo são ouvintes. Mas se eu interagir com uma pessoa surda, eu vou sinalizar, só que eu vou traduzir. E esse traduzir exceto quando é uma situação, vamos dizer, de apuros, que é o seguinte: a pessoa está no médico, vai ali uhum. no balcão de atendimento médico, você sabe que as pessoas ali não se comunicam por Libras, não tem essa preocupação. Então você sabe um pouco, você ajuda nessa questão. Você fez ali, ok. Agora, se você quer entrar nessa comunidade, se comunicando dessa forma, é um pouco diferente. Já É. é outra questão. Então, assim, não, peraí, você quer entrar na minha comunidade, você quer fazer parte, mas você não fala a minha língua. Então, assim, como assim você quer entrar aqui? Então, tem essas questões entre as pessoas que são bilíngues, as pessoas que são oralizadas e as pessoas que são sinalizadas, que é como a gente fala muito hoje. Então, a gente vê essas questões nas séries, os grupos vão se separando, vão se juntando por afinidades dentro de acordo com como eles se comunicam. Então, Uhum. o que é muito interessante também, que é a comunicação. A gente sabe que une ou separe. É. Aí a gente pode usar a língua como uma forma de excluir também, né? É isso que Sim, eu acho que você trouxe um aspecto que eu gosto dessas dualidades, né? Quando a gente fala de comunidade, tem algumas falas na série que me marcaram, né? Uma foi que a- uma menina da Elite, que nem sim, aparece muito na série, ela diz: a nossa comunidade é tão pequena que se a gente quiser excluir alguém, a gente exclui aquela pessoa não tem nem para onde ir. Né? sim, Então, isso tem esse lado, assim, de você entender que você é uma comunidade pequena. Do outro lado, no último episódio, você tem o Cameron que fala para sim, Cheyenne, Jair. que fala para Cheyenne, olha, você está fazendo esses vídeos, você está se comunicando, né, tanto para um público surdo quanto para um público ouvinte, você está ali meio bilíngue. Mas eu entendo a preocupação dessas pessoas de preservar a nossa cultura, preservar a nossa história. Se a gente começa Sim, a, a, a tirar esse aspecto, né, da complexidade da Libras, que a Libras não são só os gestos, é a sim. expressividade. E aí, como é que você faz a expressividade e fala ao mesmo tempo, né? Então, Isso, eu acho que isso, eu entendi essa dualidade, né? No sentido sim, de que você consegue entender por que algumas pessoas têm essas atitudes, porque elas estão querendo proteger aquela cultura na qual elas cresceram, naquela cultura que vem sido passada até num contexto familiar, né? Que é um pouco sim, diferente daquele livro Longe da Árvore, né? Que vai falar dos filhos que não são, né, de pessoas. Tem até um capítulo grande sobre pessoas surdas, sim, que vai falar de filhos de pessoas que não são de
filhos surdos de pais ouvintes. Então você vai ter uma Sim. outra realidade que é muito diferente de uma pessoa que vem daquela geração e que está transmitindo aquela tradição. E aí eu acho que você trouxe essa questão da religião que eu não sabia, Não, que eu não conhecia, que aí você, pô, quando uma comunidade é mais próxima da religião, ela é mais próxima de valores de tradição, de conservação da tradição. Não estou falando que precisa ser radical, nada disso. sim, Mas a religião tem a ver com tradição, toda religião tem a ver com tradição. Então, de sim. buscar conservar o que era importante dentro daquela cultura. Então, é interessante como as coisas vão se atravessando, né? Dentro Sim, e você desse. vai ver como que se Hã? forma mentalidades e quando elas se chocam, né? É É. assim. E aí a gente vê que, por exemplo, ali na série, por exemplo, não tinha uma pessoa surda sinalizada que falou especificamente de religião, que vem de uma religião. Mas tem a pessoa surda bilíngue que sim. Então, Uhum. assim, e aí, quando você é bilíngue, como é que é? E assim, eu super recomendo a leitura desse livro por esse ponto em específico também. Porque ele não traz só a questão da religião. A gente entra no aspecto que você falou, a religião, ela é o quê? Sobre tradição, né? Então, se a gente tem também, quando entrou em conflito, essa cultura que foi, a medicina começou a trazer, por exemplo, a questão do implante coclear, que foi dito assim, olha, mas, inclusive teve uma novela, cujo novela, na novela, ele foi perdendo a audição. E aí começaram a introduzir Libras na novela. Então a comunidade ali de médica aproveitou, parece que mandou ali uma carta falando, não, mas é uma pessoa que está perdendo a audição. Não faz sentido comunicar-se por Libras. E aí, tipo, começou a chamar isso de retrocesso. Então começou todo um ponto de discussão ali, porque é ofensivo para a comunidade surda, sinalizada, e como eu acho que corretamente que eles se sintam ofendidos, dizer que a sua língua é um retrocesso. É. Entende? Porque a interpretação que se tem é essa. Mas não é um retrocesso, é um avanço, algo que, tipo, cara, você está dando a oportunidade da pessoa se comunicar, de ser É. quem ela é. E acabou. Então, assim, houve um ponto que médicos mandaram ali aproveitar esse momento da novela para falar sobre um implante coclear, que era uma solução que estava surgindo, se eu não me engano, em 2002, por aí no Brasil ainda estava muito pouco, mas era uma solução. E aí, acadêmicos também entraram na discussão, não, mas espera. Como assim isso aqui é um retrocesso? Se a gente tem aqui uma comunicação, é uma língua, tem toda uma estrutura, não está retrocedendo. Então, tem vários grupos. Quando você fala de religião, conservação. Quando você fala de academia, da educação, você tem ali toda uma possibilidade de estudar, de entender e de buscar o que é melhor, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem também a medicina. A medicina ela é mais do que da patologia. Então, É. a surdez ela é uma doença, É modelo a médico. deficiência ela é uma doença. Então, assim, essa leitura da medicina de que a gente usa isso aqui porque a gente vai resolver ou curar. E não existe a cura para a surdez. Você perde a audição e você vai perdendo, ou você mantém um certo nível. Tem várias questões. Mas não é uma cura. Então, Uhum. as discussões que começaram na sociedade, nessas esferas, a gente vê que é tudo esfera social, de vivência. Tem várias percepções e várias formas. Então, o que acontece aqui, que esse livro traz, eu recomendo, ele traz as formações de pessoas surdas que estão dentro dessas, como é que eu posso dizer, não quer dizer que são médicos surdos, por exemplo, mas surdos que acham que a medicina que tem a razão. Os surdos que a igreja tem a razão. Os surdos Uhum. que não, a academia tem a razão. Então você vê dentro de uma cultura ali, eles começam a buscar aquilo que faz mais sentido
para se identificar e justificar vamos dizer assim, lutar pelos seus direitos. É uma disputa de Então, espaço, né? Uma disputa isso, discursiva. Como a gente tem visto em relação à neurodiversidade, é a mesma disputa. Como a gente já viu em relação à comunidade LGBTQIA+, né? Ainda exatamente. é. Não está É, resolvida, está longe de ser uma disputa resolvida, mas é uma disputa que hoje em dia já tem, está mais avançada no sentido de, né, de reconhecimento daquela subjetividade, daquela identidade, não como uma identidade patológica, pelo menos nas instâncias ONU e sim, globais, né? Então, eu acho que eu achei que tem muita coisa ali interessante na série. Eu queria ouvir também o que que você achou, o que que te marcou, alguma cena, alguma interação que te marcou e que você diz que você diria que dialoga com a realidade brasileira. E o que sim. que você acha que não dialoga de jeito nenhum com a realidade brasileira? Certo, eu acho que todo aspecto de vivência da série, ele dialoga bastante com a realidade brasileira. Eu também fiquei até assim, como assim? Super fez sentido para mim. E a parte que me marcou, principalmente que eu me identifiquei com a personagem, que eu falei para você, foi a questão de achar ele lá, e lá não se sentir parte da comunidade surda, nem da comunidade ouvinte. E isso é muito difícil. É difícil porque, assim, eu me lembro que eu cresci, eu tive entendimento de que eu era surda. No primeiro momento, que foi o diagnóstico, o que que você tem? Ah, você é surda e vai continuar perdendo audição. Ah, não mudou nada no meu mundo, porque eu estava sendo eu. E neste livro também conta uma história muito interessante, vou ter que voltar só um pouquinho. Muito interessante, de um menino que a família dele era surda. E aí mudou uma família de umas crianças da mesma idade para frente da casa dele ali, para vizinhança. E ele foi fazer amizade com essa menina. A menina era ouvinte. Então ele sinalizava, tentava se comunicar e não entendia por que que a menina não fazia o mesmo. Então a comunicação deles estava difícil. Este menino foi perguntar para a mãe qual era o problema dela. Uhum, O menino surdo, porque faz sentido. Minha comunidade, minhas vivências, as pessoas, minha família são surdas. Isso aqui, para mim, faz sentido. Quem não está aqui, quem não está, né, parte dessa forma de comunicar, que é o problema. Então, assim, uhum, é interessante essa percepção de uma criança que vivia ali inserida numa comunidade surda, olhar e conhecer a primeira vez uma criança ouvinte, fazer amizade e achar que, mas qual é o problema dessa menina? E perguntar para os pais isso, não, mas a maioria das pessoas, a criança, assim, os pais explicarem isso não fazia sentido para essa criança. Então, para mim também, o meu mundo, enquanto pessoa surda, perdendo a audição ali, ok. Então, eu sempre falo bastante, conto a história de que, por exemplo, quando eu estudava, mas todo mundo pergunta, mas como que você entendia? Eu entendia assim, o professor virava para o quadro, fazia uma conta e é assim que faz essa conta. Era totalmente visual, porque eu não estava ouvindo a explicação. Então, tem diferenças hoje, por exemplo, se alguém pedir para eu fazer uma conta de cabeça e me falar, faz essa conta. Eu não consigo. Eu não consigo, porque eu não ouvi um processo de fazer conta ouvindo, que para você ter esse processo, não é isso, isso, isso. Eu tenho um processo visual. Se eu não estiver na minha frente, não faz sentido a conta. É um exemplo, olha, sabe? olha que Sim, interessante. e aí, para muitas pessoas, isso é, nossa, como assim? Você não sabe fazer conta de cabeça? Eu sei fazer conta, mas eu aprendi visualizando, não ouvindo um processo de contar. Até isso não faz sentido para mim. Então, assim, é algo que eu já poderia ter recuperado, poderia, mas assim, eu boto um papel na minha frente, eu uso a calculadora, não tem porquê eu voltar nisso. O importante é que eu sei a lógica de fazer a conta, por exemplo, né? E aí, mas assim, é um ponto de se trazer nessa questão, é que assim, quando foi que realmente eu fui entender o que que era ser surda? Quando eu fui basicamente para a escola, vamos dizer, no ensino médio,
que chega a parte da adolescência. Na parte da adolescência, suas vivências são mais amplas. Você quer fazer amizade, você quer namorar, você quer curtir como todo mundo está fazendo. E aí, algumas exclusões, algumas brincadeiras, algumas coisas que eu percebia. Hoje eu sei que isso é exclusão. Na época eu não entendia isso, só me irritava e eu me isolava. Mas, por exemplo, falar alguma coisa, eu falava, não entendi. A pessoa, deixa pra lá. Isso me deixava irritada. Sei. Hum. Entendeu? Então, ou então falar alguma coisa totalmente enrolado só para falar assim, só para que eu falar para eu falar assim, não entendi. E a pessoa sabe fazer piadinha essa coisa. Não era nada audível, só para mexer a boca para eu olhar e falar, não entendi. Então, basicamente um bullying com o fato de eu não estar ouvindo. Então, todo esse tipo de coisa me irritava, me deixava cansada, e eu ficava cansada das pessoas e falava, vou ficar aqui no meu canto. Então, vinha esse isolamento ali de não ser parte desse grupo, dessa comunidade de ouvintes. E a comunidade dos surdos, eu não fui colocada numa escola da qual eu tinha acesso a Libras. Eu conheci algumas pessoas surdas, e na época eu me lembro, inclusive, do meu preconceito em relação a isso, porque a forma como eu via as pessoas surdas do interior, lá do Rio, onde eu vim, onde eu morava, eram pessoas surdas que também não tinham acesso à educação em Libras, então elas também não tinham uma comunicação ali. É a questão que tem um filme do Milagre de Anne Sullivan, por exemplo, que mostra como que a menina se comportava antes dela conseguir se comunicar. Então, e era uma menina surda, cega, né? Então aí tem outros pontos, mas você vê que a pessoa, ela quer comunicar, mas ela não consegue. Então, assim, as pessoas vão lendo e colocando aquela pessoa como estranha, como Uhum. algo incômodo, sabe? Então, assim, eu tinha a mesma percepção, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, espera aí, então eu sou surda, essa pessoa é surda, eu não me identifico. Então começa aí esse processo de não me identificar, porque não, eu falo com as pessoas, sabe? Então Uhum. a nossa estranheza é algo que nos parece com a gente, então peraí, eu não sou surda. E aí eu vou procurar outros termos, que também tem muito nesse livro sobre isso. Quantos termos não existiram para as pessoas comunicar a sua surdez, que era, eu tenho um probleminha de audição, ah, eu escuto mais ou menos, eu escuto pouco, mas o surdo. Ainda há hoje a dificuldade de pessoas que têm perda auditiva, e que é também esse ponto, perda auditiva se dizer surdo, porque ela tem a leitura de que surdo é aquilo que sinaliza. Uhum. Olha que Então, não, se eu interessante. não Ah, faço isso, eu não sou surdo. não sou surdo. Interessante isso. Entende? As Então, pessoas que assim, têm, por exemplo, perda auditiva unilateral, elas não se é, consideram surdas. Perda é, total unilateral, elas não se consideram surdas. não, e elas também, sim, existe a questão de não querer utilizar aparelho auditivo, porque, não, eu escuto com outro ouvido. Existe toda uma questão, porque existe um estigma nessa comunidade, como que ela foi desenhada ao longo, assim, das nossas vivências, vamos dizer, dos séculos aí, e que as pessoas olham, não, mas eu não me identifico, então, não. Ah, Não é isso, então, assim, essas questões, eu sempre falo, é muito parecida com tudo quanto é preconceito que a gente tem, por exemplo. Nós, pessoas LGBTs, a primeira vez que a gente entendeu ser LGBT, vamos dizer assim, a primeira coisa que a gente, dentro da comunidade, a primeira coisa que a gente faz assim, é não, eu não ligar. sou LGBT, porque É. qual era a leitura que a gente tinha do que era ser uma pessoa parte da comunidade LGBT? Não eram coisas boas, principalmente nos anos 80, 90, que você tem um episódio aí que fala sobre isso, né? Se você quiser falar agora o nome do episódio para as Uhum. pessoas, é uma boa. Mas você tem um episódio falando sobre isso, de como eram os filmes, e o que, que eles retratavam e desenhavam, e a gente assistia isso, porque, né, os filtros lá de idade, não acho que não existia, não. Pelo menos não sei como, eu não lembro como eu tinha acesso a esses filmes, mas eu tinha. Uhum. E então tem essa coisa, essa percepção que a gente faz do outro, daquilo. Eu não sou, porque foi desenhado de forma muito negativa. Sim. Então,
Hoje a gente tem uma mudança dentro da sociedade, essa série mostra também muito disso, e aí é o que lá nos Estados Unidos tem um contexto, por exemplo, você tem uma universidade para surdos, já é um avanço gigantesco. E no Brasil a gente não tem, não está nem perto disso, conseguir ali um intérprete para a pessoa surda sinalizada na universidade, na educação, ou qualquer espaço que seja, exceto nas igrejas, é difícil. Agora você vai ver que as igrejas facilmente conseguem, formam pessoas, formam ali os fiéis mesmo que vão à igreja se interessam em se formar na comunicação, em comunicar-se por Libras, mas os outros espaços ainda é difícil. É difícil. Não tem, não É, tem. E então, assim, são essas percepções, essas comparações que eu tenho, as vivências, elas sociais, elas são muito semelhantes. Os avanços ainda falta muita coisa ainda em relação ao respeito à surdez, às necessidades da pessoa surda e às diferenças que se tem de necessidades, como, por exemplo, foi muito bem dito na série que ou você sinaliza ou você oraliza, as duas coisas não dá. E aí, a mesma questão a gente enfrenta na educação, no médico, como por exemplo, você vai ao médico e eu utilizo o aparelho, ok, mas é aquele barulho gigantesco, e meu aparelho não é como a audição humana, como, que é, por exemplo, não é robotizada, no caso, a comum, né, vamos dizer assim, a padrão, que a pessoa filtra porque está atenta que alguém vai chamar. Eu estou escutando tudo. Então, se alguém me chama, entra no meio daquilo ali. Pode ser que eu entenda ou não. Então, a gente pede por legendas, a gente pede para ali, para que a pessoa arrume uma forma de vir falar com a gente, já entendendo que aqui é uma pessoa surda e que precisa que falar com ela de frente. Tem todo esse contexto. Então, cada grupo, vamos dizer assim, dentro da comunidade, cada um tem a sua identidade e a identidade de se comunicar. E a necessidade vai ser diferente. E elas vão brigar por isso, com razão. Mas esse tipo vamos dizer assim, de busca por direito, muitas vezes vai separando a comunidade. E dentro de cada aspecto, não só a surdez, como a pessoa surda LGBT, a pessoa surda negra, a pessoa surda que tem uma classe A, B, C, por aí, tudo isso separa as pessoas por gênero, então vai separando pouco a pouco. Cada identidade, ela traz uma necessidade diferente. E aí as pessoas vão se vendo cada vez mais solitárias nesses ambientes ali. É isso, essa é a minha é, percepção da é, série, do que ela mostra. é. Eu achei que ela mostrou. Só voltando Sim, algumas fitas, o episódio é o episódio de vilões LGBT, né? Que a gente fala dos filmes da Disney, os vilões da Disney que eram codificados como LGBT, né? E como isso passa pra gente desde muito cedo, como criança, né? É, nossa, você falou várias coisas interessantes que eu fiquei pensando aqui. Eu cresci, eu vivi a minha vida toda, assim, boa parte da minha vida, né, até os 20 anos, num bairro que ficava a 1 quilômetro do INES, né, do Instituto de Educação de Pessoas Surdas, lá no Rio. E então eu via muito esse espaço, né, esse ambiente. A gente veio na história brasileira com um debate muito grande sobre a educação especial, esse nome horroroso, a educação especial exatamente. e a educação não especial, a educação inclusiva, misturando nas salas de aula, a complexidade de você promover educação inclusiva no sistema público, que tem uma série de carências, que tem uma série de dificuldades, né, financeiras, de recursos, de pessoas. Então, acho que você trouxe muito bem. Às vezes, nesse espaço da comunidade religiosa,
existe muito mais acessibilidade, existe um esforço genuíno e autêntico para promover essa inclusão do que num ambiente educacional, especialmente quando a gente fala educacional inclusivo. Eu não excluo as escolas privadas, não, né? Mas no público e nas escolas privadas, né? Um Sim, esforço, às vezes até de exclusão mesmo, porque por justificativas financeiras, sejam elas quais forem. E aí eu me lembro que eu vi recentemente, eu vou até compartilhar o link de um vídeo que era de um episódio de uma série, eu acho que é tipo a Malhação lá na Inglaterra. É um vídeo da BBC. E aí tem um garoto surdo na escola pública, chega na escola pública e aí eles não têm tradutor, uma pessoa fazendo a tradução da aula, né? Esse jovem passando por uma situação muito parecida com a qual você descreveu, né? sim, E aí ele chama e reclama e vai na diretoria, não sei o quê, e aí chega uma hora que ele vai na diretora e eles conseguem uma pessoa para fazer a tradução. E aí ele fala para a diretora qual é o impacto de ter uma pessoa traduzindo ali. Que ele falando, olha, eu vim de uma escola para jovens surdos e eu nunca sentava na frente. Eu estou sentando na frente porque eu não consigo ouvir nada se eu ficar na segunda fileira. As pessoas acham que eu sou tímido, mas eu sou uma pessoa é, super brincalhona. Eu tenho um pensamento rápido. As pessoas acham que eu sou burro porque eu fico me concentrando para prestar atenção na aula, porque os barulhos, né, como sim, no caso, como você descreveu, né, os barulhos do ambiente se misturam ao que a pessoa está falando. Então, a falta de acessibilidade, eu achei, ficou muito marcante para mim como a falta de acessibilidade ela ela rouba a pessoa da subjetividade dela, da individualidade dela. sim, E aí, quando a gente fala dessas universidades, desses espaços exclusivos, a pessoa tem a possibilidade de mostrar toda a personalidade dela. É isso que eu achei muito legal na série. Você tinha personalidades ali muito diferentes, pessoas mais fechadas. Eu, eu brincando com você mais cedo, a Alexa aproveitando para passar o rodo em geral. Super feminista, adorei a Alexa. Né? É, sim, pois. então você tem a pessoa tem espaço para ter a personalidade dela, mas tem o custo da inclusão na sociedade maior como um todo. Como que você vê de novo essas dualidades assim? E, tipo assim, o que que do seu ponto de vista, e a gente aqui o objetivo não é a gente dizer o certo e o errado, a resposta definitiva de nada, né? Até porque a gente Sim, está falando de uma comunidade muito grande, muito diversificada, né? É, mas o que que você acha que funciona dentro da realidade brasileira? Eu acho que hoje em dia a gente entende que a educação inclusiva, no contexto brasileiro, ela faz muito sentido, ela é muito importante, mas ela encontra uma série de barreiras de acessibilidade, de roubo dessa subjetividade desse jovem. Como que você analisa esse cenário e o que que você acha que pode ser um caminho que faça sentido? sim. Bom, é uma pergunta interessante, complexa, Super mas complexo. vamos por etapas. Eu participei de um projeto voltado exatamente para essa questão da educação inclusiva em relação à educação especial. E a gente parou para ouvir os envolvidos. Quem são os envolvidos? A gente parou para ouvir os professores da educação hoje. Os professores que estão na educação, e perguntamos para os professores o que acontecia ali naquele ambiente, quais eram as dificuldades que o professor encontra. A gente, vamos dizer assim, posso botar ali que 100% dos professores, porque a lotação de uma sala é um problema. A lotação é a primeira questão. A segunda questão é a falta de tempo
falta de tempo que eles têm para que eles compreendam as necessidades das pessoas com deficiências para que eles tenham um trabalho efetivo, um trabalho que vai incluir essa pessoa com deficiência ali, a criança, o adolescente, o adulto, que seja, na educação. E a gente ouviu as pessoas com deficiência. Principalmente, foi muito mais importante para a gente ouvir as pessoas adultas com deficiência que passaram pelos modelos educacionais. E a gente ouviu que é importante a escola, o quanto a escola especial foi importante para eles, mas o quanto também eles sentiram falta de estarem incluídos ou de estarem na escola inclusiva, que é o modelo que a gente, vamos dizer, tem acho que 16 anos que ele está no, vamos dizer, entrando vamos dizer, na briga para que ele funcione. Uhum. Enquanto a educação especial, isso nunca tem mais de 30 anos. E uma das coisas que a gente entendeu é que, assim, por que que este modelo funciona? Porque ele tem 30 anos. Vamos dizer assim, a analogia seria porque ele tem 30 Interessante. anos. Com Uhum. certeza ele já deu muito trabalho, muito problema. E a educação inclusiva, ela tem 16 anos, é uma adolescente, basicamente. Então, você pensa que a rebeldia, que não sabe nada do mundo, como que vai fazer, como vai direcionar. O que pode se funcionar, o que não pode, o que é bom, o que não pode, como vai ser o futuro. Então, assim, essa foi, inclusive, uma das analogias que eu utilizei para explicar para as pessoas o porquê que era importante que elas que viveram a educação ali especial trouxesse o que foi bom, para que a gente entendesse como levar isso para a educação inclusiva. E a gente conversou com os professores para entender como é que a gente consegue fazer com que eles adotem isso. Então, esse foi um ponto. Como que eu vejo hoje? A educação inclusiva seria a melhor coisa. Sim, seria a melhor coisa, ela é a melhor coisa em todos os aspectos. Porque se a gente tem crianças com deficiência, e crianças sem deficiência, qualquer tipo que seja, em conjunto, estudando em convivência desde a educação ali básica. Não é preciso ensinar um adulto que Uhum. nossa, você precisa respeitar a pessoa com deficiência. Não é preciso ensinar a pessoa que você formar lá na faculdade, por exemplo, um engenheiro, que ele tem que pensar em acessibilidade, porque ele sabe que existem essas pessoas. É. Ele conviveu, ele cresceu. Mas quando você separa, você parece que são dois mundos, que não, que essas pessoas não existem, que elas não precisam disso, que elas têm a própria vida delas, que elas não, por exemplo, o show da Lady Gaga. Gente, eu falei errado agora. Lá, mas no Rio de Janeiro, que invadiram lá o espaço para pessoas com deficiência. Eu sempre erro se é Lady Gaga ou é Lady Gaga, né? Que se pronuncia. Foi Eu não Lady sei. Gaga, foi Lady Gaga. Lady Gaga. Tá. Porque eu sempre erro, gente. Assim, então, por exemplo, invadir um espaço sem entender ali, achando que aquilo era uma área VIP. Então, será que foi desconhecimento? Foi só porque as pessoas queriam mesmo fazer isso, porque não estavam nem aí. É, muitas pessoas comentando, mas pessoas com deficiência não deveriam vir para shows. Então, assim, todo esse contexto, porque as pessoas entendem, não, elas têm a vida delas lá, tem os espaços acessíveis ali, tem um showzinho ali, tem tudo para elas, isso aqui é nosso, por Uhum. causa dessa educação. É. Então, se a gente está falando de educação, educar, começa aí. A socialização, inclusive, começa onde? Na creche. Todo mundo fala o quanto que é importante uma criança ir para a creche, por quê? Porque ela precisa aprender a socializar, para conviver com outras crianças, saber que existem outras pessoas além do núcleo familiar dela. Então, é a mesma coisa nesse contexto. Então, a educação inclusiva, ela é necessária, ela é importante. Eu acho que com ela, a gente diminui muito a necessidade de ensinar a adultos a pensar além das próprias caixinhas ali, dos próprios corpos, e entender que há mais na sociedade, há mais corpos, há mais perfis, há mais gente, além daquilo que vê no espelho.
Eu acho que só assim. Então, essa é a importância, essa é a análise. Mas ainda há muito o que se fazer, porque 16 anos para 30 anos é muita diferença. Então, há muito o que se ouvir ali dos profissionais, há muito o que se adaptar, se adequar. A gente tem aí, por exemplo, a inteligência artificial chegando, e uma das queixas são, como que eu vou fazer o relatório do aluno? A gente já tem, talvez, ali uma solução, quem sabe, desde que o governo adote, vamos dizer, as escolas adotem. Então, quanto mais se utilizar, vamos dizer, recursos, tecnologias e, como eu posso dizer, soluções, que vamos dizer, inovação social para ajudar, vamos dizer, esses professores a se desprender das coisas que são processos, coisas do dia a dia, para que eles possam se voltar para o criativo, para o humano, para a atenção à criança. Talvez isso seja a solução, isso seja as possibilidades aí da gente avançar com a educação inclusiva, porque É, exige muito, muito mesmo do professor, tanto professor, que tem professor também que é o auxiliar ali, então, assim, às vezes não seria nem necessário um professor auxiliar se houvesse a possibilidade de esse professor se formar, entender e estar totalmente voltado para atender a necessidade de uma criança, do adolescente ali, e educar, em vez de ficar se preocupando com processos, é, que existe muito disso. Sabe? atender, A atender. burocracia que eles falam é dito muito, a burocracia de relatórios, de relatório de classe, chamada e tudo, toda aquela questão ali que, desculpe, que está na vida do professor. Esse é um ponto que a gente ouviu muito e essa é a minha percepção, né? Ah. Não sei se eu consegui explicar. Não, e alguns processos podem ser realmente utilizar a tecnologia para fazer. Por exemplo, a chamada, né? Porque não fazer uma Não é? espécie de ponto na escola, né? Os jovens entram, fazem, bate um ponto. Sim, Não é bater ponto como no trabalho, né? Mas tem mil formas hoje em dia com a tecnologia de você verificar a presença. Se é isso que é realmente o mais importante ali, né? Naquele processo todo. pois é. Né? Mas eu concordo muito com você. Eu acho que a educação inclusiva, e eu acho que, por isso que eu falei, não é só no ambiente público, acho que nas escolas privadas existe muito ainda esse. Acho que as escolas privadas, eu acho que tem um outro problema, que é a relação com os pais, com as famílias. E as famílias, às vezes, têm comportamentos excludentes mesmo. Ah, meu filho vai ficar atrasado. Tá, mas o seu filho vai ter oportunidade de estudar com uma pessoa com deficiência, uma pessoa surda, uma pessoa cega, uma pessoa, né, em cadeira de rodas, uma pessoa autista e vai aprender sobre essa realidade, que essa pessoa existe no mundo, né? Eu acho Sim, que esse é um dos caminhos, eu concordo muito com você, eu penso muito desse jeito, que esse é um dos caminhos de transformar a sociedade. E eu acho que é por isso até que a gente vê. eh, Você falou, mas eu também me sensibilizei com a história da Cheyenne, porque é uma pessoa que está querendo fazer um esforço para construir essas pontes, mas que está se sentindo um pouco atacada pelos dois lados, né? sim. É, eu acho que foi muito bacana, assim. Eu gostei muito da série, queria agradecer muito pela dica, porque foi você que falou dela, eu não conhecia. É, eu acho que ela conta muito de uma realidade que a gente não conhece e conta de como é essa. Dá um pouco dessa visão de como são algumas das situações e das dinâmicas que podem acontecer, boas e ruins, dentro de qualquer comunidade pequena. Né? Eu acho que Sim, esse fato de sim, ser uma comunidade pequena ele aparece muito, de uma forma muito marcante e mostra, como você falou, tira alguns estereótipos. O pessoal adora, vai para as festas, vão para as baladas, adora ouvir música alta no sim, carro, porque sente a vibração. Algumas coisas que muitas pessoas nem sabiam que faziam parte do universo da pessoa surda, e faz, né? Lembrando que Beethoven
Um dos maiores compositores de todos os Pois tempos era é, uma pessoa surda. Então, só para situar também que tipo a relação de da pessoa surda com fato. a música não é de agora, né? Não é nova, não é novidade. Então, eu acho que eu queria agradecer muito por tudo que você trouxe aí como reflexão, como vivência, esse a forma como você fala e se comporta em relação a entender o seu espaço de fala e a ocupar ele e a acolher outras formas de ver e de enxergar. É realmente muito bonito e muito, muito legal no mundo que a gente Não, está vivendo obrigada. cada vez mais as pessoas polarizadas, né? Então eu queria agradecer muito pela dica também. Aí a gente agora vai passar para falar um pouco de algumas dicas que a gente tem para compartilhar. E aí a gente encerra o episódio e fica a recomendação. Se você quer conhecer um pouco mais sobre como é a realidade dentro da comunidade surda, se você que gosta de realities, especialmente aqueles formatos MTV dos anos 90, eu acho que você vai adorar essa série. Essa série é realmente muito legal. E tem pessoas com umas personalidades muito boas. Eu gostei muito do episódio que vão almoçar na casa do Rodney. O Sim. Rodney, pra mim, é o, é o melhor personagem da Ah, é. série. Né? E eu gostei muito daquele episódio que você vê que, Sim, tipo, dentro também do ambiente familiar, sim. existem essas possibilidades e essas outras dinâmicas quando você tem pais ouvintes ou pais surdos, crianças ouvintes, né? E fica o convite, se você filho ouvinte de pais surdos, ou o inverso, se você é uma pessoa Sim. surda que sinaliza, fica um convite também para Uhum. manda uma mensagem para a gente se organiza, chama você, fala sobre um outro filme, sobre uma outra série. Tem muitas outras coisas que a gente pode trazer nesse debate, que esse debate é bem amplo e eu acho que é interessante, né? A gente pensar as culturas que existem dentro da nossa cultura brasileira, né? Imagino É, também que a cultura surda urbana, a cultura surda nas pequenas cidades ou na região rural também deve ser bem diferente uma da outra, né? com Quando a gente certeza. compara com uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, Com certeza, porque eu vim do interior do Rio de Janeiro para a capital. Então, assim, você vivenciou os é uma dois. Você vem da onde? diferença gigantesca. E assim, às vezes, de um bairro para outro, você tem diferenças. Isso que a gente foi desenhando e tecendo aqui na conversa. São muitas, muitas diferenças. As diferenças de estados também tem a diferença que você tinha me perguntado lá no início sobre a questão da. Ah, mas Libras, ela é uma coisa só, por exemplo, né? A língua de sinais. Ou em outros países é diferente. Então. Curiosamente, existe também o regionalismo, sabe a coisa dos sotaques, dos significados, aquela coisa particular de cada estado. Libras também tem, e Uhum. possivelmente a língua, por exemplo, americana de sinais também tenha diferenças regionais dentro lá dos Estados Unidos. Então, é isso, assim, a cultura que a gente fala, é literalmente alguma cultura ali e diversa e com adversidades ali o tempo todo, tentando se encaixar porque fazem parte exatamente de uma coisa específica, né? Mas é aquilo que a gente falou também lá nos bastidores, que é quando você vai pegando cada particularidade da pessoa, você vai ver que cada vez mais ela se isola e ela vai ficando perdida em onde eu faço parte, onde eu vou caber, onde a minha totalidade vai poder existir. E isso é complexo para todas as pessoas. Todas as pessoas, a gente tem muito disso. A gente procura muito identificações, grupos onde a gente vai se sentir bem, mas quando a gente entra nesses recortes sociais, a gente vê que a gente
vai se sentindo um pouco. Que é, mostra na série também, tá ali um monte de gente, que é a questão da saúde mental. Tem um monte de gente, mas você se sente sozinho, porque um detalhe ou outro, parte de você não é parte daquele grupo. É. E isso é complexo. Isso é O último complexo. episódio que a gente gravou foi sobre pertencimento. Então Isso, a gente também perfeito, falou no último perfeito. episódio, ele ainda não saiu, ainda não foi ao ar. Excelente fechamento, inclusive o pertencimento, é isso. A questão do pertencimento é bem interessante, só porque você tem identidade não é um automático para você ter aquele pertencimento. Sim, Vamos para as dicas? Ó, eu vou começar com as minhas, aí depois você compartilha as suas e a gente vai deixar, né, a informação, um link, por exemplo, para o livro que você mencionou sobre cultura surda, tudo isso a gente vai deixar nos descritivos. Eu queria dar, ainda nesse tema de escola, tem um curta de 2021 que também está na Netflix, como a Além do Som, que se chama Audible, né? Audível em português, mas eu acho que ele nem tem título em português, tá? No catálogo está em inglês mesmo. E ele é sobre uma escola de pessoas surdas e fala sobre esse processo. É uma escola que, por exemplo, tem um time de futebol que é performa super bem, que está liderando lá no ranking das escolas, sim. mas que é subestimado muitas vezes porque são pessoas surdas. Aí pensa, ah, não vamos jogar, vamos pegar leve, né? Ah, é uma pessoa com deficiência, né? Então eles têm esse aspecto de como as pessoas subestimam esse grupo e fala também sobre um grupo de amigos que teve um dos jovens que saiu, que tentou sair, saiu dessa É. escola, foi para uma escola mista, e aí não se adaptou e aí acabou tirando a vida. Então aborda essa temática do suicídio, mas Nossa, aborda mais a questão do luto em si, do luto dos colegas que sim. tiveram aquele jovem que saiu ali da escola por uma razão que eu não me lembro qual era, né? No curto eles falam, e ele acabou tirando a própria vida. Então aborda essa questão também do suicídio na juventude. E uma outra, que já que a gente está falando de Nossa. culturas, que é também um reality, porque já esse é o episódio que a gente está falando de realities, eu não posso deixar de recomendar o reality Uau, também, que está na Netflix. Hoje está tudo Netflix, as dicas. Que é o The Boyfriend, o namorado, que é de um grupo de jovens japoneses de sim. 20 e poucos Dorama. anos. Dorama. É, Olha lá, o dorama. você já viu esse? Falei, não, não, ainda não. É que Ah, o pessoal esse é sempre muito fala lá, vem divertido. o dorama eu gosto. Sempre que o É pessoal. quase um dorama, é quase um dorama, É. porque é um reality desses jovens que vão morar numa casa, vão trabalhar vendendo café, e aí viver com a receita, né, da venda do café, não sei o quê, e é sobre o romance, né? Então é bem parecido com Death Note nesse aspecto do romance, com uma particularidade, é o Japão. Então os jovens eles são muito mais contidos na expressão dos sentimentos deles. Então é muito diferente da realidade LGBT. São todos LGBT, eu não sei se eu tinha mencionado, são todos homens gays. E aí é muito diferente dessa realidade LGBT, né, no Brasil, né? Jovens de 20 e poucos anos, eles são muito mais contidos. A maioria nunca teve nenhum namorado, nunca teve nenhum relacionamento. E mostra também o que eles valorizam numa pessoa. O rapaz que é chefe de cozinha, que tem que se ausentar às vezes para trabalhar, ele é o mais cobiçado no grupo, por assim dizer, porque ele é um jovem responsável que já tem emprego. Então mostra um pouco dos valores da cultura japonesa. E é bem divertido também, são episódios curtos, e tem uma fluidez muito boa. E numa hora chega um brasileiro, meio japonês, que vem com a cultura brasileira, com o jeito de ser brasileiro.
e que surpreende assim o grupo no jeito dele se expressar. Então é também uma série bem divertida, é bem dorama, Keila. Se você gosta, super recomendo. Vai se divertir. E você? Olha, eu fico devendo muito na parte de indicar filmes nesse nível de intelectualidade, porque eu, por exemplo, não, eu, por exemplo, gente, eu gosto de filmes como o filme Um Lugar Silencioso, que pra mim foi fenomenal. Legal. Esse filme pra mim, é porque assim, é o protagonismo ali, né, da menina, isso pra mim foi incrível. Eu acho que sai do aspecto de colocar essas questões um pouco sociais para colocar outras vivências, um outro olhar, uma outra percepção. Então, pra mim, esse filme ali, né, tipo, que é um filme suspense, terror, sei Uhum. lá, pra mim foi fantástico nesse sentido. Tem um outro que eu não consigo lembrar o nome, ele sempre me foge. O nome é filme de terror, gente, é filme de terror. Que assim, tem uma moça que ela tá dentro da casa dela, chega uma pessoa e fica rodeando a casa dela. Só que ela não ouve, ela é uma pessoa surda, então a pessoa fica batendo nas coisas, tentando tocar o terror, mas aquilo não assusta ela, né? Que é muito comum nos filmes de terror ali. Você tem os sons, os barulhos, para ela é aquela visão. Eu não lembro agora o nome desse filme, eu vou ficar devendo, depois eu te falo para você Ah, colocar aí depois me na passa, eu legenda, na coloco. Eu descrição. coloco. Mas assim, eu gosto muito nesse sentido, eu acabo não assistindo muito nesse aspecto. E aí eu acredito que seja um pouco pela questão da vivência. Talvez, como eu vivi enquanto eu vivo, enquanto pessoa surda, talvez ver histórias de pessoas surdas nesse contexto mais, vamos dizer que romantizado, talvez, ou num contexto, de como é ser uma pessoa surda que namora, não me atrai, porque eu sou uma pessoa surda casada com filhos, então Uhum. é minha E paga vida, sabe? boleto, É, tipo isso. Então, assim, faz quando eu vejo um feira, filme de paga terror, boleto, lava roupa, como toda pessoa. então, assim, eu acabo não indo muito, assim, em falar, tá, legal. Mas não é o meu estilo agora, quando aparece um filme de terror, qualquer coisa nesse sentido. Filme de super-heróis, por exemplo, eu gosto bastante. Eu tô num momento muito também de é, aprofundar e refletir sobre isso. Eu ia até escrever sobre isso, mas eu falei, não, eu vou dar um tempo aqui, mas deixa para quem quiser refletir sobre, que é a quantidade de super-heróis que eles têm deficiências. Super-heróis mesmo, da Marvel, do DC e tudo mais. Eles têm deficiência. As pessoas não percebem isso. É. As pessoas não percebem, eles são super-heróis e só. Mas elas não percebem. E aí, quando a pessoa tem deficiência, ela é colocada e ela faz as coisas normais do dia a dia dela, na vida dela, ela é colocada nessa condição de super-herói, porque, tipo, sai de casa, trabalha, cria filho, faz compra, toma banho, sabe? Então, assim, quanto que isso é muito curioso. Então, por isso eu gosto de assistir coisas totalmente fora do Fora. cotidiano, talvez. Porque as pessoas não percebem, isso pra mim é legal. Porque eu Uhum. já tenho essa vivência enquanto pessoa com deficiência no meu dia a dia. Talvez seja isso, você acabou de me fazer pensar sobre quando você me pediu essas dicas. Então, de filmes assim, eu não tenho muitas dicas. Eu tenho uma que é a Crip Camp, que você já fez, inclusive, Que é uma ótimo. série sobre ele, né? Uhum. Para mim foi fenomenal. E essa foi fenomenal porque é a história do movimento aí, do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é lá dia 3 de dezembro, se eu não me engano. Mas para mim é fenomenal aí a história. Aí eu assisto como documentário, que é a história de pessoas ali. Mas quando entra no contexto diferente disso, eu fico devendo. E eu gosto muito de indicar também perfis que são ali. Eu me lembro se você guardou o perfil do rapaz, que ele é um filho, ele é ouvinte, filho de pais surdos, que ele dá dicas ali de musculação, não sei se você lembra disso. É um Uhum. também.
vou falar, gente, tudo vai ter que ir para os comentários para Vai, vai, não deixar se escrito em algum preocupa, a local, gente porque na minha coloca. cabeça não fica. É a única que eu consigo indicar que, assim, é, por exemplo, Kitana Dreams, que é uma drag queen, que ela é surda e ela se apresenta em Libras. E ela faz aí, tem um canal chamado, vou até botar aqui para você no chat depois. É Kitana Dreams. Então, assim, eu super indico, Faz porque drag em Libras, gostei. foge do tradicional, daquilo, da coisa que a gente fala que é a tradição. Eu sou apaixonado pelo conteúdo, assim, que ela faz lá enquanto drag, é muito maravilhoso, e principalmente enquanto pessoa surda, trazer essa representatividade ali, levar essa arte para o grupo, até de pessoas surdas sinalizadas, que possam ali se permitir conhecer e ter esse espaço também, né? Então, assim, eu acho muito bacana, e é isso. Ótimo, Keila. Muito obrigada. Nossa, deu muito pano para manga a nossa conversa. Foi ótima. Agradeço demais pela sua disponibilidade. É, Esse foi o nosso episódio de hoje e a gente, como vocês sabem, a gente tá, os nossos vídeos. Gente, vocês perceberam, né? Hoje eu tô sem o Pedro que faz abertura, fechamento, né? O Diverse Arte é um podcast voltado para falar sobre diversidade, inclusão, temas de diversidade, inclusão, pertencimento, equidade e as relações nessas representatividades em filmes, séries, livros e arte em geral. Vocês podem conhecer a gente tanto no Spotify ou plataformas de streaming em áudio, como também no YouTube, no canal do YouTube do Instituto Diversidade. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Fica o convite para outras pessoas surdas que queiram também participar, que vai ser um prazer ter vocês com a gente, falando sobre outras temáticas, outras realidades da comunidade, da cultura surda. E eu desejo para vocês uma ótima semana.